Gente, dando continuidade na página 404, caso vocês não tenham tentado fazer o exercício 2, peço aí para vocês pausarem o vídeo, tentarem fazer, é importante. Isso é bem simples. Ele pede para a gente escrever na representação de radical os seguintes números irracionais. É ao contrário do que nós fizemos aí no 1. O 1 ele dava a representação em radical e pedia para a gente colocar na forma fracionária, um expoente fracionário. Aqui está na forma de expoente fracionário e pede para a gente colocar na representação com radical. Então, caso aí vocês não tenham feito, né? Peço aí para vocês tentarem fazer. Então, confiando aí que vocês tentaram fazer, vamos corrigir. Então, gente, o primeiro aqui, ó, bem simples. 5 elevado a 2/3 vai ficar... Lembrando, ó, que o denominador da nossa fração é o índice da nossa raiz. Então, aqui, raiz cúbica de 5 ao quadrado, que o numerador é o expoente. Aqui, raiz quadrada de 3 elevado a 1. Aqui, gente, é opcional vocês colocarem. Aqui vocês já podem colocar direto raiz quadrada de 3. Porque sabemos que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. E raiz quadrada, vocês sabem que não é usual, não é utilizado colocar o índice quando é raiz quadrada. Aí aqui, raiz o que, gente? Denominador é o índice, então raiz sétima de 9 elevado ao quadrado. Aí aqui vai ser raiz o quê? Oitava de 7 elevado à primeira. Aí aqui vai ser raiz o quê? Cúbica de -3 elevado ao quadrado. Negativo, número negativo, sempre colocar aí o parênteses. Aí aqui vai ser raiz o quê? Raiz sétima de -5 elevado à primeira. E aqui vai ser raiz quarta de 0,2, 2/10 ao cubo. Então, sempre lembrar que o denominador da nossa fração é o índice da raiz. Aqui vai ser raiz o que, gente? Raiz cúbica de 1,5 ao quadrado. E aqui vai ser raiz nona de x elevado ao quadrado. Aqui vai ser raiz de quê? De a elevado a p. E aqui vai ser raiz sétima de 11 ao quadrado. E aqui vai ser raiz 11ª de 3 elevado à quinta. Certo? Gente, espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me falar, tá bom? E vamos aí para a página 405 da continuidade. Gente, dando continuidade na página 405, o exercício 3, vamos acompanhar a leitura. Classifica os números em racionais ou irracionais. Para os irracionais, escreva entre quais números inteiros consecutivos eles estão compreendidos. Então, esse exercício está pedindo para a gente dizer se esses números são racionais ou irracionais. Lembrando que todo número racional é aquele que pode ser transformado em fração e todo número irracional são aqueles que não podem ser transformados em frações. E quando for irracional, nós vamos ter que dizer em qual intervalo, né, está esse número, que foi o que nós fizemos aí nos exercícios anteriores. Pegamos algumas raízes, que eram números irracionais,
e descobrimos em qual intervalo que elas estavam e chegamos aí no valor aproximado delas. Então, vamos lá para o primeiro, gente. Quem entendeu e quiser tentar fazer, é interessante, tá? Que a gente só aprende aí praticando. Então, vamos lá. Número 3, letra A. Raiz quadrada de 81 é 9. Que sabemos que 9 vezes 9 é 81. E 9 é um número racional? A gente consegue transformar em fração? Sim, ó, 9 sobre 1. Podemos também fazer 9 sobre 1, melhor dizendo. Deixa eu corrigir aqui. 9 sobre 1, porque 9 dividido por 1 é 9. Outra maneira, 18 dividido por 2, 18 dividido por 2, 9. Então, tem várias maneiras aí da gente transformar. Também pode ser 81 dividido por 9. Então, tem várias maneiras a gente transformar o 9 em fração. Essa é alguma delas, certo? Então, o 9 é um número racional. O número racional é todo aquele número que a gente consegue transformar em fração. Então, quando é racional, a gente vai escrever aqui racional. A gente não precisa dizer em qual intervalo, né? Só quando é irracional. Raiz de 20, né? Nós já fizemos no começo do módulo. Chegamos à conclusão que é um número irracional. E o intervalo que está entre 2 e 3. E raiz cúbica de 10. Raiz cúbica de 10 tem um número inteiro, tem um número racional que vocês conhecem, que multiplicado 3 vezes por ele mesmo, resulte em 10, que raiz cúbica é um número, né, racional, que multiplicado 3 vezes por ele mesmo, que tem que resultar em 10. No caso, não tem. Então, nesse caso, é um número irracional, que a gente não conhece nem o número inteiro, que multiplicado 3 vezes por ele mesmo, que resulte em 10. Então, como ele é irracional, a gente vai ter que colocar em qual intervalo que ele está, certo? Aí vamos descobrir qual intervalo que está a raiz cúbica de 10. Então, a mesma regrinha que nós falamos lá no começo do módulo, nós vamos colocar. A gente tem que pensar no primeiro valor que tem raiz cúbica exata, e no primeiro que vem antes, e no primeiro valor que tem raiz cúbica exata, que vem, que é o número inteiro, depois. Então, aqui, raiz cúbica de 8, vem antes da raiz cúbica de 10, é a primeira que vem antes. Agora, a primeira aí que vem depois é a raiz cúbica aí de 27. Certo? Raiz cúbica de 8 é 2 e raiz cúbica de 27, 3. Então, está entre, então no intervalinho está entre 2 e 3 também, certo? Aí vocês podem falar, nossa, como que dá para a gente saber isso? Aí nós vamos testando. No caso, como eu sei que é raiz cúbica, eu tenho que pensar no número multiplicado 3 vezes por ele mesmo. No caso aqui, raiz cúbica, aí eu penso no número 2. Aí multiplico 2 3 vezes por ele mesmo, resulta em 8. Depois eu penso em 3. 3 multiplicado 3 vezes por ele mesmo vai resultar em 27. Aí a gente descobre. Aí vocês vão testando. Aí a gente descobre que a raiz cúbica de 10 está entre raiz cúbica de 8 e raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 8, 2, raiz cúbica de 27, 3. Então, no intervalo que está, que ele pede para a gente dizer, é entre 2 e 3. Então, a gente sabe que a raiz cúbica de 10 é 2 e alguma coisa, certo? Que está 2 e tem entre 2 e 3.
E agora, esse valor aqui, ó, que está na forma fracionária, vamos descobrir que raiz que é 9 elevado a meio. Vamos ver se vocês lembram da regrinha. Lembra que o denominador é o índice. Então, a raiz de 9, ó, que aqui é o índice, que é 2, e o expoente é o numerador. Então, aqui é raiz quadrada de 9, que é 3. A gente não precisa colocar o índice quando é 2 e nem o expoente quando é 1. Então, o 3, a gente é racional ou irracional? O 3 é racional, porque a gente consegue transformar em fração. Tem várias maneiras de transformar o 3 em fração. 3 é 3 dividido por 1, 9 dividido por 3 e outras formas. Então, é um número racional. Vamos escrever aí racional. Se ele é racional, termina aqui, vamos para outro. Agora, a raiz quarta de 81. A gente tem que pensar no número multiplicado quantas vezes por ele mesmo? 4 vezes. No caso, a raiz quarta de 81 é 3, pois 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai resultar em 81. Ó. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 3, como já vimos aqui na letra D, é um número racional. E a F é a raiz quinta de 1. Raiz quinta de 1 vai ser quanto? 1. Pois 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, raiz quinta é pensar no número multiplicado 5 vezes por ele mesmo. Bem simplesinho esse, né? Então, o 1, sabemos que o 1 é um número racional e irracional. A gente consegue transformar o 1 em fração? Conseguimos. Ó, transformar o 1 em fração tem muitas maneiras. Qualquer número dividido por ele mesmo resulta em 1. Então, a gente pode colocar 10 dividido por 10, ó, transformamos 1 em fração, 10 dividido por 10 é 1, 5 dividido por 5, 1 dividido por 1. Então, é um número racional, porque qualquer número dividido por ele mesmo resulta em 1. Então, aqui também é racional. A gente consegue transformar 1 em fração, certo? Então, aí, dando continuidade na letra G. Na letra G, é novamente o expoente fracionário. Então, vamos colocar aqui na raiz. Então, aqui vamos descobrir que raiz que ele está pedindo aqui. Aqui, como o denominador é 2, está a raiz quadrada de 0,2 elevado à primeira. Mas sabemos que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, não precisa colocar 1 e nem o índice 2. Você pode fazer direto nesse caso. Aí, gente, 0,2 é um número irracional, porque não tem nenhum número inteiro que multiplicado 2 vezes por ele mesmo, nenhum número racional que multiplicado 2 vezes por ele mesmo que resulte em 0,2. Então, aqui é irracional. Aí, para a gente descobrir o intervalo que está, para a gente descobrir mais ou menos que valor que está a raiz quadrada de 0,2, é sempre pensar na primeira que vem antes, que tem raiz quadrada exata, e na primeira que vem depois, a mesma regrinha. A primeira, ó, raiz quadrada de 0, e a que vem depois, raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 0 é 0, e raiz quadrada de 1 é 1. Então, o intervalinho está, então, raiz quadrada de 0,2 está entre, vamos colocar entre 0 e 1, certo? Então, sempre pensa na regrinha, o primeiro que vem antes e o primeiro que vem depois, que tem a raiz exata. E aqui, ó, vamos lá, vamos colocar mesma regrinha aqui. Como tem fração, deixa eu colocar na raiz. Então, aqui o denominador é o índice. Então, vai ser raiz cúbica de 8 sobre 27, elevado à primeira. Mas quando é elevado à primeira, como eu já falei, não precisa colocar
que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, tá? Só se quiser, coloca, mas não tem necessidade. Então, vamos lá, vamos calcular. É possível calcular a raiz cúbica desse valor? Vamos ver, vai dar um número inteiro, como que vai, ou vai dar um número decimal? Ó, vamos analisar o nosso numerador. Raiz cúbica de 8. Tem um número racional multiplicado 3 vezes por ele mesmo, que dê 8? Sim, 2. Raiz cúbica de 27. Tem um número racional multiplicado 3 vezes por ele mesmo, que resulte em 27? Tem, 3, que acabamos de fazer nas outras alternativas. Então, no caso aqui, é essa situação. Raiz cúbica de 8,27 avos vai ser 2 terços. 2 terços é racional, porque sabemos que racional são todos os números que podem ser transformados em frações, certo? 2 terços já é fração, então é um número aí racional. E a letra I? A letra I é raiz o quê, gente? Se o denominador é 2, é raiz quadrada de 8 sobre 27 elevado à primeira. Como eu já falei, quando o expoente é 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, a gente não precisa colocar. Então, aí, raiz quadrada de 8 sobre 27, para a gente conseguir fazer esse exercício, para saber assim, vamos pensar aqui. Como é raiz quadrada, tem um número inteiro, vamos analisar o nosso numerador, depois o nosso denominador. Tem algum número racional multiplicado 2 vezes por ele mesmo que resulte em 8? Não. Tem algum número racional multiplicado 2 vezes por ele mesmo que resulte em 27? Também não. Então, aqui é o número irracional. Quando é um número irracional, nós vamos ter que descobrir em que intervalo que está essa raiz, certo? Então, aqui, para a gente ter mais facilidade para descobrir o intervalo, sempre transforma o número decimal. Divide aqui o numerador pelo denominador. Dividindo 8 dividido por 27, vai dar aproximadamente 0,3. Então, aqui, ó, aproximadamente 0,3. Vou colocar 0,3, mas aí é aproximado. Então, e sabemos que não tem nenhum número inteiro, número racional, multiplicado 2 vezes por ele mesmo, que dá 0,3. Então, transformei essa fração em decimal. Agora, vamos descobrir em qual intervalo que está o 0,3. Mesma regrinha, pensar numa raiz que vem antes, que tem raiz quadrada exata, e uma que vem depois. A primeira que vem antes, que tem raiz quadrada exata, raiz de 0, sabemos que é 0, e a raiz de 1, que sabemos que é 1. Então, é um número irracional e está entre 0 e 1. Que raiz quadrada de 0 é 0, raiz quadrada de 1 é 1. Certo, gente? Vamos fazer os dois últimos, os 3 últimos. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Vamos lá. Então, gente, finalizando aí, bastante atenção nesses casos, que já são números negativos. Então, como estamos falando aí de raiz cúbica na letra J e na letra K, existe, né, raiz cúbica aí de número negativo, né? Então, vamos pensar aí. Existe aí algum número inteiro multiplicado 3 vezes por ele mesmo, que resulte em menos 15? No caso aí, não, né? Então, como não tem nenhum número inteiro multiplicado 3 vezes por ele mesmo que resulte em menos 15, aqui já sabemos que é um número irracional. Quando é um número irracional, a gente tem que descobrir aí em que intervalo que está. Então, a mesma regrinha, a gente tem que pensar no primeiro valor que tem raiz cúbica exata, abaixo de menos raiz cúbica de 15, e o primeiro que tem acima. No caso aqui, gente, o primeiro aí que vem antes, no caso,
que no caso aí tá, como é negativo, a gente tem que tomar um cuidado, que quanto na reta numérica, né, já o contrário aí dos positivos, a gente tem que tomar cuidado. No caso, o primeiro aí que vem antes é raiz cúbica de 27. Melhor dizendo, raiz cúbica de menos 27 vem antes da raiz cúbica de menos 15. A primeira que vem antes, que tem o valor exato, e que vem depois, a primeira que vem depois, que tem valor exato, é a raiz cúbica de menos 8. A raiz cúbica de menos 27, temos que pensar no número multiplicado 3 vezes por ele mesmo, que dá menos 27. Menos 3. Então, aqui, menos 3. Aí, por que é menos 3? Vamos entender, quem ficou aí na dúvida. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Regrinha de sinal, menos com menos, mais com menos, menos. Agora, só multiplicar. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Façam a regrinha de sinal primeiro, depois multiplicam. Deu menos 27. E qual que é a raiz cúbica de menos 8? Vamos pensar no valor multiplicado 3 vezes por ele mesmo, que resulta em menos 8. Menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais com menos, menos. No caso, menos 8, que 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, menos 8. Então, a raiz cúbica de menos 15 está entre menos 3 e menos 2. Vamos colocar entre menos 3 e menos 2. Número aí irracional. Que ele pede para a gente dizer o intervalo, né, que está a raiz e que número que é, né? E sempre foi racional para a gente indicar o intervalo. Então, a gente tem esse cuidado, gente. Quando é negativo, é o contrário aí do positivo. Quanto mais longe do zero, menor o número é. E quanto mais próximo, maior ele é. Então, vamos lá. Raiz cúbica de menos 27. Raiz cúbica de menos 27, nós acabamos de fazer aqui. É menos 3. E menos 3 é um número racional ou é um número irracional? Menos 3 é um número racional, que a gente consegue transformar o menos 3 em fração. Uma maneira seria menos 3 dividido por 1, menos 3 dividido por 1 dá menos 3. Uma outra maneira da gente transformar o menos 3 em fração, qual que seria? Menos 9 dividido por 3, que menos com mais é menos. Sinais diferentes, negativo, na multiplicação e na divisão. Então, tem também menos 15 dividido por 5. Menos 15 dividido por 5 também dá menos 3. Então, tem várias maneiras a gente transformar o menos 3 em fração. Por isso que ele aí é irracional. Por isso que ele é racional. E aqui, gente, o último exemplo, nós temos 3 dividido pela raiz de 2. A raiz de 2, nós sabemos que é um número irracional. Não tem nenhum número inteiro, não tem nenhum número racional multiplicado 2 vezes por ele mesmo que resulte em 2. Então, por isso que 2 é um número aí irracional. Ele é infinito, né? E não periódico. Nós já falamos bastante disso na aula.
Aí nós temos que descobrir, como nós já descobrimos que ele é irracional, no caso, a raiz de 2, aí vamos pensar aqui um pouquinho. 3, que é um número racional, dividido por um número irracional, vai resultar no número irracional, por causa que aqui é um número infinito e não periódico. Então, aqui já sabemos que é um número irracional. Não tem como a gente dividir um número racional por um número infinito e não periódico. Então, aqui, e dá um número racional. Aqui é um número irracional. E para a gente dividir também seria por aproximação, né? Porque ele é um número infinito e não periódico. No caso aqui, sabemos que por aproximação, a raiz de 2, com uma casa decimal, é aproximadamente 1,4, por aproximação. Aí, para a gente saber em que intervalo que está, aí a gente dividiria aí 3 por 1,4, que resulta aí em 2,1. Então, aqui eu vou colocar o sinal de aproximadamente, porque o 1,4 já é aproximado. Então, 3 dividido por raiz de 2 é aproximadamente 2,1, porque o raiz de 2 o 1,4 é aproximado de raiz de 2. Que é impossível, né, de colocar o valor exato, porque é um número infinito e não periódico. E aí, para a gente saber em que intervalo que está, o 2,1 está entre 2 e 3. 2,1 está aqui no meio de 2 e 3. Certo, gente? Espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me perguntar, que essa parte aí é bastante detalhe, tá? Se ficou alguma dúvida. E essa parte aí é muito importante, então não pode ficar com dúvida. Qualquer coisa é só me perguntar. E vamos continuar aí no próximo vídeo, tá? Vamos lá.